o que está acontecendo, então vamos começar lá. Então, boa noite, gente. O Jonathan acabou de tirar foto de novo da Samantha, né, que eu vi ali, eu vi. Eu fui ver a foto, professor. E É, tá, ficou show de bola, hein? show de bola. Créditos aí ao fotógrafo. Sabe que eu gosto do jeito da Samantha, né? Eu gosto mesmo. Tem um jeito despojado, É, ela, feliz, alegre, com um largado. sorriso no rosto. Largado. Isso é legal, Samantha, é legal. Legal. Sério mesmo, não tô brincando, não. Tô até gravando aqui em cima, ó. Tô até gravando aqui. Bom, dando continuidade, então, à nossa aula da semana passada, como eu estava falando para vocês, hoje era para a gente ter a segunda aula prática, né? Continuação da primeira, na verdade. Quando a gente tiver essa aula prática, quando a gente tiver essa aula prática, né, em uma semana a gente vai colocar o experimento no laboratório e na semana seguinte a gente vai ler o experimento, tá? Então, assim que vai funcionar conosco na aula prática. A gente vai fazer um experimento de ecotoxicologia. Bom, gente, dando continuidade, então, a gente estava falando sobre a lei do mínimo de Liebig, né? Lembrando que Liebig foi um químico, agrônomo, nutricionista, sei lá o que ele foi mais, o cara era um gênio. Ele chegou à conclusão, trabalhando com plantas, que existem muitos elementos que são básicos para a nutrição de plantas. Não interessa se todos os elementos menos um estão sobrando. Se tiver um faltando, a planta inteira vai ter problemas. Então eu posso oferecer bastante nitrogênio, fósforo, potássio, mas se faltar cálcio, a planta vai ter problemas. Essa ideia inicial do Liebig, a gente pode levar para qualquer coisa. E daí surge a ideia de fatores ecológicos, né? Tanto fatores bióticos quanto fatores abióticos, mas principalmente fatores abióticos, que vão influenciar no ciclo de vida de qualquer organismo, seja um vertebrado, seja invertebrado, seja micro-organismo, seja planta, de qualquer organismo. E dentro desses fatores ecológicos, se vocês se lembrarem da aula passada, a gente falou que tem alguns que são limitantes. Eles vêm, a ideia dos limitantes vem da lei do mínimo de Liebig, onde que eu posso ter todo o resto em um grau muito bom. Sendo, se eu tiver um desses abaixo do limite mínimo ou acima do limite máximo, aquele organismo vai ter problema. E isso é chamado limite de tolerância, ou tolerância de Shelford, né? Onde que eu tenho o mínimo e o máximo aonde o organismo pode sobreviver em relação àquele fator limitante. Por exemplo, a temperatura. Tem uma temperatura mínima e tem uma temperatura máxima que o organismo vai precisar para sobreviver. É claro que dentro desse limite de tolerância tem o que a gente chama de ótimo ecológico, né? O ótimo ecológico é sempre menor que o limite de tolerância, tanto em relação ao mínimo quanto em relação ao máximo. O ótimo ecológico, ele estreita mais um pouco. Não quer dizer que o organismo não vá sobreviver um pouco abaixo do ótimo ecológico, entre o ótimo ecológico e o limite de tolerância, tanto para baixo quanto para cima. Ele vai sobreviver ali, mas não é aquilo que ele mais gosta. Então, a espécie, naquele intervalo entre o ótimo e o nível de tolerância, ele é mais raro. Ele vai ser mais comum no ótimo ecológico. A gente também viu no final da aula algo muito importante sobre a valência ecológica. A valência ecológica ela é relacionada à amplitude desse limite de tolerância que um certo organismo tem. Daí a gente deu até um prefixo, não sei se vocês se lembram, esteno, que é estreito, o ótimo ecológico, o limite de tolerância e, por consequência, o ótimo ecológico são mais estreitos. Então, ele tem uma faixa ali muito estreita que ele consegue sobreviver. Já os euri são aqueles
que tem um limite de tolerância e, por conseguinte, o ótimo ecológico mais amplo. Então, eles conseguem sobreviver em diferentes sistemas. Até falar para vocês, eu não comentei a aula passada, mas eu sempre trabalhei com bioindicadores, principalmente no solo. São organismos que, devido ao seu hábito, sua fisiologia, o seu ótimo ecológico, eles indicam uma certa condição. Por exemplo, pode indicar o pH, pode indicar a temperatura, pode indicar a umidade, pode indicar a presença de um poluente ou não, e etc. Esses são os bioindicadores. Biovida, indicador, aquele que indica algo, né? Para a gente, quando a gente trabalha com bioindicadores, isso eu trabalho com eles no solo, mas isso obviamente tem em vários lugares. O ideal é que a gente tenha organismos com valência ecológica estreita, tá? Quanto mais estreita, melhor. Um bioindicador muito usado em países de clima temperado são as trutas nos rios, né? As trutas são ótimos bioindicadores para a poluição do ar. Poluição do ar, poluição da água, perdão, eu estava pensando em um outro exemplo que eu vou dar agora para vocês também. As trutas são ótimos bioindicadores para a poluição da água. Por quê? Tendo um pouquinho de poluente, as trutas desaparecem dos rios. Inclusive, o próprio rio Tamisa, lá, aquele que passa no centro de Londres, né? Ele era extremamente poluído. Um dos sinais que o rio Tamisa está se recuperando muito bem é que voltaram as trutas para o rio Tamisa. Já tem gente pescando truta em pleno centro de Londres, que é uma das maiores cidades do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um bioindicador de qualidade do ar. Não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho aqui em casa Tillandsia usneioides. Conhecem? Alguém sabe o que é Tillandsia usneioides? De árvore? Como? Que fica nos troncos das árvores? Ou tipo os musgos? Ou não? Não. Esse é musgo, o nome certo. Você acertou o hábito dela, mas não acertou o grupo. Não são aquelas samambaias que é bem comum, assim, ter uma samambaia bem comum que são bioindicadores. Mas eu não sei o nome. Você sabe que muitas samambaias são bioindicadoras de solos ácidos, né? Não sabia. Solos ácidos, com pH bem abaixo de 7. Quando você tem algumas samambaias que são pteridófitas, né? Que são indicadores de solos ácidos. Tillandsia usneioides é uma bromélia, também chamada no dia a dia como barba de bode, barba de velho. São os fiozinhos de cor cinza que caem assim. Aquilo é uma bromélia do gênero Tillandsia. O gênero Tillandsia sabe o trabalho que foi realizado no Rio do que, Jonathan? Pode abrir o... não conheço, eu só sei de notícias. Eu não conheço o trabalho específico, tá? Mas é fácil de procurar isso com certeza. A Tillandsia usneioides, uma bromélia do gênero Tillandsia, as Tillandsias, em geral, são chamadas de air plants. Por quê? As Tillandsias não precisam de substrato nenhum. Vocês já viram umas bromélias bem pequenininhas que nascem de vez em quando em fio de luz? Que são umas pontinhas assim que saem? Sim, professor. Isso é uma Tillandsia, provavelmente Tillandsia stricta, que é muito comum aqui no sul do Brasil. Aqui em casa eu tenho literalmente milhares de Tillandsias stricta. Em tudo que é coisa, em tudo que é árvore, aqui eu tenho bastante árvore, um jardim bem grande e uma parte de mato também. Então aqui não falta Tillandsia stricta. Quando eu era pequeno, onde que eu moro hoje era tudo do meu pai e da minha mãe. Eu construí minha casa numa parte do terreno. Quando eu era pequeno, eu me lembro que a gente tinha profusão de Tillandsia usneioides, barba de bode, barba de velho. É uma que eles faziam, até pegavam para colocar em
Aí como decoração de Natal, uns fiozinhos assim, sabe? Bem compridinhos de cor cinza. Depois procurem Tillandsia usneoides. Usneoides porque ela é muito parecida com musgo do gênero Usna ou alguma coisa assim, eu não sei direito o gênero do musgo. Mas eu não conheço praticamente nada de musgo, de bromélia eu conheço bastante. Mas a Tillandsia usneoides é um ótimo indicador de qualidade do ar. Por quê? A valência ecológica dela em relação a poluentes do ar é muito estreita. Ela é esteno em relação a poluentes do ar. Então, a valência ecológica é muito estreita, o limite de tolerância é muito estreito, o ótimo ecológico dela é muito estreito em relação a poluentes. Então, qualquer poluente, ela vai morrer com o tempo. Ela vai desaparecer daquele ambiente. Então, se vocês sabem de um ambiente onde tinha bastante barba de bode, a não ser que as pessoas tiraram, né? Mas se ele começar a desaparecer sozinho, é porque o ar está ficando cada vez mais poluído. E tem vários trabalhos aqui no Brasil feitos com Tillandsia usneoides como indicador da qualidade do ar. Uma vez eu organizei um grande congresso internacional de zoologia do solo aqui em Curitiba, 2008, e uma romena mandou um trabalho bem interessante que eu nunca vi nada igual, um colêmbolo como indicador da poluição do ar. É bem estranho isso, mas foi um trabalho bem interessante até. Não é comum isso. O Jonathan, não sei se você sabe, mas eu sou especialista em zoologia do solo, né? Principalmente colêmbolo, tá? Então, é disso que a gente falou lá passada. Nessa aula de hoje, então, a gente vai continuar esse assunto dos fatores ecológicos, fatores limitantes, porque isso é extremamente importante em ecologia. Eu não sei se alguém de vocês gosta de aquário, por exemplo. No aquário, você tem que tomar muito cuidado com que tipo de espécies de peixes ou outros animais, né, como camarão e etc., você vai misturar no aquário. Um dos fatores pode ser comportamento, outro fator pode ser o limite de tolerância. Então, uma espécie de peixe gosta de uma... Ah, tá. É que você já assistiu minhas aulas, né, gravadas, tá certo. Uma espécie de peixe pode preferir temperaturas mais altas, outra, temperaturas mais baixas. Aí tem uma outra, terceira espécie que tem um limite de tolerância muito largo. Então, ela convive bem com as outras duas espécies em relação à temperatura. Isso é só um exemplo, a gente tem que ver tudo isso. Outra coisa que eu volto e meia bato nisso, eu peço que vocês me desculpem, mas é que eu vejo cada barbaridade de vez em quando, que é assim, vai soltar um animal. Você aprende um animal, vai soltar um animal. Você não vai soltar um animal de clima tropical numa mata de araucária. Por exemplo, aqui no sul do Paraná. Não vai. O bicho vai morrer no inverno. Inverno já está começando. Semana que vem a gente talvez já tenha geada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas semana que vem a gente talvez já tenha geada aqui no sul do Brasil, em alguns lugares. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz tudo isso daí. A gente tem que conhecer bem os fatores ecológicos, os fatores limitantes, limite de tolerância das espécies que a gente está trabalhando. Ou mesmo no zoológico, eu vou fazer uma área de reprodução e tal, para posterior soltura, etc. Pô, que ideia legal, louvável. Mas está dentro daqueles limites, daquelas condições que os organismos que vocês querem trabalhar suportam? Se não está, eu não vou fazer um santuário de urso polar em Fortaleza. Não tem nexo, não vai dar certo, vai dar problema. Então a gente tem que conhecer muito bem quais são os fatores limitantes de cada espécie, tá? Para não misturar espécies com fatores limitantes errados,
uma não combina com a outra, para não liberar indivíduos no ambiente, num ambiente onde que eles não suportam, e etc. Então, isso é extremamente importante. Eu vou compartilhar, então, a nossa aula de hoje. Ela não é muito longa, ela é uma continuação da aula passada, mas tem ideias muito importantes para a gente trabalhar aqui. Alguém pode me avisar se vocês estão enxergando o slide, gente? Tá dando para ver, professor. Sim. Ótimo. Então, semana 8, Lei do Mínimo de Leibniz, segunda parte. Então, eu estava falando, a gente viu fatores ecológicos, fatores limitantes, limite de tolerância, valência ecológica, etc. Existem algumas outras características que a gente tem que estudar quando fala dos fatores ecológicos em geral. Uma dessas características é a compensação de fator. Algumas vezes, alguns organismos, eles conseguem sobreviver num ambiente diferente daquele do original. Eles podem se adaptar ou mesmo, alguns deles podem até modificar o ambiente físico. Por exemplo, construir uma casa, né, um abrigo, etc., reduzindo o efeito limitante de alguns fatores ecológicos. Por exemplo, a água, a luz, temperatura e outras condições físicas que são necessárias para a existência desse organismo. Isso é o que a gente chama de compensação de fator. A compensação de fator, ela ocorre mais frequentemente a nível de comunidade, onde que eu tenho várias espécies juntas. Por exemplo, espécies diferentes se juntam, fazem cooperação, fazem algum tipo de simbiose para escapar de um problema. Vocês querem ver, por exemplo, plantas leguminosas com fixadores de nitrogênio. Eu já falei sobre isso com vocês na aula de ciclos biogeoquímicos. A planta pode estar em um solo deficiente de nitrogênio, mas ela vai contornar esse fator limitante, nitrogênio, com a simbiose com uma bactéria fixadora de nitrogênio. Porque a bactéria vai tirar nitrogênio do ar, N2, e transformar em amônia ou amônio, vai depender do processo, para a planta absorver esse nitrogênio. Isso se chama compensação de fator. Algumas vezes a planta, por exemplo, em relação à água, ela pode guardar a água dentro do seu próprio corpo, como é o caso dos cactos, né? E outras plantas que também guardam água. Animais até, no camelo, no dromedário, aquelas corcundas servem como um armazenamento de água e gordura. E assim por diante. Então, isso vai se chamar compensação de fator. O ambiente não é o ideal para aquele organismo, para as condições que ele precisa em relação aos fatores limitantes, mas ele dá uma contornada nisso daí. E isso é muito mais fácil de se ver quando eu tenho uma espécie de ampla distribuição geográfica, onde que ela vai ocupar diferentes locais. A mesma espécie vai ocupar diferentes locais. E algumas vezes, num desses locais, falta alguma coisa. No outro local, falta outra coisa. No terceiro local, falta um terceiro fator. E assim por diante. Então, essa espécie, à medida que ela vai ocupando outros lugares, ela vai tendo que se adaptar a esses outros lugares. Se faltar um fator limitante for ali muito importante, ela pode tentar a compensação de fator por algum processo, seja bioquímico, fisiológico, né? Ou um processo físico, assim por diante. Isso eu já falei para vocês. Daí, essa adaptação da mesma espécie em lugares diferentes, a gente chama de ecótipos. E aqui tem alguns exemplos para vocês, né? Diferentes peixes, espécies de peixes que tomam formato diferente dependendo do lugar onde que eles estão. Olha, esse Briconopsis caldomaculatus
aqui é num canal, aqui é numa lagoa. Olha, na lagoa ele tem barbatanas bem maiores, né? Biotodoma vavrini, né? No canal ela tem uma corcunda aqui na frente, na lagoa não. Algumas espécies de girinos, eles também podem ter certas adaptações conforme o fator que está ali presente. Aqui, no caso, é um fator biótico, sem predador no ambiente, com predador no ambiente. Então, ele desenvolve um corpo mais alto, digamos assim, isso é uma vista lateral, né? Onde que ele consegue nadar mais rápido, o girino, porque ali tem um predador. Em um ambiente sem predador, ele não precisa isso, então ele não vai desenvolver isso. Alguns caramujos, dependendo do ambiente, eles podem mudar a carapaça deles, e até mesmo borboletas, né? Dependendo do ambiente, a borboleta pode mudar a sua padronização, inclusive o tamanho. Aqui é a mesma espécie. Isso é bem interessante. Eu tive aula com dois dos maiores especialistas em borboletas do mundo, o professor Milk e a professora Mirna Casagrande, lá na Federal. Os dois já estão aposentados há muito tempo. Mas o fator ecótipos, né, que da mesma espécie ela se adaptar a diferentes lugares, esse é um dos fatores que leva a taxonomia das borboletas ser um pouco mais especializada. Ela não é tão fixa no padrão de cores, por exemplo, de distribuição de cores e tal, nas diferentes asas, né? São 2 pares de asas. A taxonomia de borboletas, ela se baseia muito no aparelho reprodutor das borboletas, tá? É claro que a padronagem das asas também é levado em conta, mas principalmente o aparelho reprodutor. Muitas vezes, tudo que vocês estão vendo são adaptações fisiológicas para compensação de um fator, que não necessariamente são fixadas geneticamente. Então, esse peixinho aqui de cima do canal, que tem essa corcunda na frente, ele pode passar isso para os seus descendentes, como pode não passar isso para os seus descendentes. Vocês querem mais um exemplo bem típico? Salmão. O salmão, ele nasce em água doce, daí ele vai para a água salgada, e no tempo de reprodução ele volta para a água doce. Ele volta, inclusive, para o mesmo riacho, o mesmo local aonde ele nasceu. Quando ele volta, os machos, eles sofrem uma adaptação fisiológica impressionante. A partir do momento que eles saem do mar, já entram nos rios, o aparelho bucal dele muda, forma um bico. Inclusive, aquilo impede ele de se alimentar. Então, os machos não se alimentam durante a subida do rio. Por isso que chega lá no final do rio, os machos fertilizam os ovos e morrem. Daí você vê aquelas imagens com um monte de salmão morto e tal, e um monte de urso e não sei mais o que pegando salmão morto. Por quê? Aquela adaptação que serve para se defender, para disputar território com outros machos da mesma espécie, aquele bico que forma na cabeça do macho, né, impede ele de se alimentar. Ele chega lá em cima exausto, sem alimento, ele acaba morrendo, né? Então é uma adaptação fisiológica por um tempo só, num outro ambiente que ele está indo. E assim por diante, né? Tem muitos exemplos no mundo inteiro de diferentes organismos que sofrem essa adaptação fisiológica. Em alguns casos, pode sim ter fixação genética, pode passar para a próxima geração, tá? Essa adaptação. E daí, o F1 já nasce com a adaptação, mas não é sempre que essa adaptação é passada de uma geração para outra. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí, tá? Mas isso é bem interessante e vale a pena a gente começar
a pensar na compensação de fatores nas espécies nos diferentes ecótipos, né? E para terminar esse assunto da lei do mínimo de Liebig, eu quero me deter agora um pouquinho mais nos fatores limitantes físicos, principalmente temperatura, luz, água e gases atmosféricos, né? Ou mesmo gases dissolvidos dentro da água, também dependendo do ambiente. Gente, eu sempre falo assim, se você, para um organismo, se você der a temperatura correta, der a alimentação e a quantidade de água correta, o organismo vai se reproduzir, ele vai se manter no ambiente, etc. O problema é acertar esses fatores limitantes físicos. A gente já conversou sobre isso na aula passada, porque algumas vezes você tem um animal qualquer, um zoológico, por exemplo, ele vive normalmente no zoológico, mas não consegue se reproduzir. Por que isso? Você mantém um urso panda por longos anos. Ele não vai morrer ali por inanição, etc. Você consegue manter, mas é difícil a reprodução. Então a gente tem que começar a investigar o porquê que é difícil essa reprodução. Pode ser algo no ambiente, pode. Na época de reprodução ele precisa de um ambiente assim, assim, assado. Ou pode ser um outro fator limitante, como nutrição. A gente falou isso na aula passada. Na época de reprodução, mudam os fatores limitantes. Inclusive, muda o limite de tolerância dos fatores limitantes. Podia ser um limite de tolerância grande, largo, ele se torna mais estreito. Porque a época de reprodução é uma época especial. É uma época onde que tanto o macho quanto a fêmea, mas principalmente a fêmea, precisa de certas condições para gerar dar uma nova geração, né? Então, muitas vezes pode acontecer, mas o bicho está aqui há 10 anos, está com uma fêmea ali e tal, e não se reproduzem. Por quê? Pode ser algum outro fator. Por exemplo, temperatura, luz, água e gases atmosféricos, até dependendo do organismo. É claro que pode ser o fator espaço, pode ser o fator abrigo, pode ser o fator nutrição, né, alimentação, mas também pode ser temperatura, luz, água e gases atmosféricos. Então, eu considero esses os fatores limitantes físicos mais importantes que existem. Vamos começar a falar então um pouco sobre cada um deles. Temperatura. Gente, temperatura é extremamente importante. Por que a gente, quando vai cultivar um organismo em laboratório, a gente coloca lá a temperatura X mais ou menos tanto? Né? Quando a gente vai fazer o nosso experimento lá de ecotoxicologia com semente de alface, a gente vai ter que colocar na estufa com temperatura mais ou menos tanto. E assim por diante. É bom lembrar que em ambiente aquático a variação de temperatura é sempre menor. A temperatura mais baixa e a temperatura mais alta. Esta variação é sempre menor do que em ambientes terrestres. Por quê? A água, ela armazena melhor a temperatura. Se vocês notarem, não sei se já notaram isso, mas, por exemplo, quando a temperatura, você está na praia, a temperatura do ar o dia inteiro foi quente, né? Legal, chegou no final da tarde, deu uma chuva, a temperatura desabou. Você entra na água, a água está mais quentinha. Mas o ar está frio já, a água está mais quentinha, porque ela conserva melhor o calor ao longo do tempo. Ela libera muito mais devagar o calor do que o ar ou mesmo o solo, tá? Então, em ambiente aquático, a variação de temperatura é menor. Em ambiente terrestre, a diferença entre a mínima e o máximo é bem maior do que em ambiente aquático. Por isso mesmo que organismos aquáticos normalmente têm uma amplitude de tolerância em relação à temperatura menor. Eles são esteno,
estenotérmicos. Normalmente, eu posso ter um euritérmico no ambiente aquático? Posso, mas não é muito comum, tá? Normalmente, peixes e outros organismos aquáticos, a variação de temperatura entre o mínimo e o máximo que eles toleram e o ótimo dentro disso, geralmente é bem menor do que em ambientes terrestres. Agora, organismos terrestres, por causa da variação de temperatura em ambiente terrestre ser maior, eles acabam tendo uma amplitude de tolerância maior. Se você colocar, por exemplo, no aquário, uma variação de 15 graus entre de manhã e à tarde, à noite, seus peixes vão morrer, provavelmente. Mas uma variação de 15 graus para um cachorro, um gato, um passarinho, que estão adaptados naquele ambiente, não é problema algum. Então a gente tem que ter muito cuidado com a temperatura, ela vai ser extremamente importante. E essa característica que eu falei para vocês, ambiente aquático, variação de temperatura menor entre o mínimo e o máximo, vai dar obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, uma amplitude de tolerância menor para a temperatura dos organismos aquáticos em relação aos organismos terrestres. Outra coisa é a luz, tá? E a luz é extremamente importante. E ela tem vários pontos que são importantes. Por exemplo, qualidade de luz. O comprimento de onda ou a cor, né, da luz. Já ouviram uma luz forte, luz fraca, luz vermelha, luz amarela, luz branca? Isso tem tudo a ver com o comprimento de onda. A luz, gente, é uma onda, tá? É uma onda, literalmente. Então, a gente fala, onda é como se fosse uma onda do mar mesmo. Comprimento de onda é a distância entre o ápice de uma onda até o ápice da próxima onda. Então, comprimento de onda maior ou comprimento de onda menor. Isso se dá, por exemplo, também com rádio, ondas de rádio e outras ondas que existem. A luz é uma onda. A luz não é sólida, né, formada por fótons e que se comporta como uma onda. E tem organismos, isso dá para ver bem com plantas, né, que preferem tal comprimento de onda e outros comprimentos de onda. Vocês têm que levar em conta que a Terra é redonda. Tem alguns lugares na Terra, e a Terra é redonda e inclinada, tá? O eixo dela é inclinado. Tem alguns lugares na Terra onde que os raios solares, né, a luz, ela entra e atravessa uma quantidade maior de atmosfera. Já quando eu estou próximo ao Equador, ela entra direto. Então, ela atravessa uma quantidade menor de atmosfera. Isso vai fazer com que o comprimento de onda mude mais ou mude menos, quanto mais ou menos a atmosfera vai ter que atravessar. Tem outros fatores também. Esse é um dos fatores que faz com que uma planta do trópico tenha dificuldade em se adaptar a um clima temperado. Não é só a temperatura, tá, gente? É a qualidade da luz também, tá? Tem a intensidade da luz, é a energia que ela traz, e tem a duração da luz, é o comprimento do dia. Eu vou dizer para vocês até que a duração da luz é uma das coisas mais importantes, até mais importante que a qualidade e intensidade. Porque tem muitas plantas que regulam o seu ciclo com dois fatores: mudança de temperatura e mudança da duração da luz, do comprimento do dia. Um exemplo bem da minha área de origem, né, como agrônomo, é a soja. Acho que até já comentei isso com vocês. A soja, ela veio da China, é originária da China. É um clima mais temperado. Quando a soja
foi se distribuindo no mundo, ela entrou em lugares de clima temperado. Então, era muito comum plantar soja na Europa. Por que não plantam mais soja na Europa? Porque a soja europeia perdeu competitividade, né? É muito melhor comprar de outros lugares, como o Brasil, por exemplo. Estados Unidos é um grande produtor de soja. E a Argentina é um grande produtor de soja. Olha, qual é a característica? Quanto mais ao norte ou mais ao sul, no verão os dias são mais compridos, no inverno os dias são mais curtos. No meio, na linha do Equador, o ano inteiro os dias têm a mesma duração. Eu tenho 12 horas de luz e 12 horas de escuro. E a soja, como é uma cultura de verão de altas latitudes, tanto para o norte quanto para o sul, a soja precisa, no verão, dias mais longos, 14, 15, 16 horas de luz. Por isso que a gente nunca conseguiu plantar soja perto do Equador. Quando eu fiz agronomia, no final da década de 80, praticamente só se produzia soja até São Paulo. Era o máximo que a gente conseguia produzir. Hoje, a gente produz soja no Pará, no Amazonas, perto da linha do Equador. O que aconteceu? A gente foi melhorando a soja para ela produzir em dias mais curtos. Então, a gente tropicalizou a soja, né? E hoje você pode plantar a soja, inclusive na África, plantam muita soja, né, perto da linha do Equador e assim por diante. Eu não estou fazendo um juízo, tá? Sobre se é certo ou errado plantar soja na Amazônia. Eu só estou contando para vocês que o ser humano conseguiu contornar um fator limitante da soja, que era a duração, o comprimento do dia, tá? A duração da luz. A gente, através de melhoramento genético, a gente conseguiu contornar isso daí, tá? Um exemplo bem claro, por exemplo, em relação à qualidade e intensidade da luz, é plantas de sol e plantas de sombra, né? O lírio da paz é uma planta de sombra, né? A bromélia e orquídeas são plantas de sombra. Por incrível que pareça, não. Tem algumas bromélias e algumas orquídeas que são de meia sombra. Mas por que elas ficam lá no alto das árvores? É para procurar melhor o sol, né? É claro que tem algumas que são de pleno sol, por exemplo, bromélias do gênero Alcantareia, que são aquelas bromélias gigantes. Cantareia imperialis, que é uma das maiores bromélias do mundo, o pedão floral tem 4, 5 metros de altura, né? Essas são plantas de sol, elas precisam intensidade direta ali em cima dela. Outro exemplo é que conforme a qualidade, a intensidade e a duração do dia, qualidade da luz, intensidade da luz e duração da luz, alguns animais desenvolveram visão mais apurada, outros têm visão menos apurada, né? Alguns chegam a perder a visão. De novo, pegando aqueles animais do solo que o professor Klaus tanto estuda, dá para ver, por exemplo, entre alguns colêmbulos, os epidáficos que vivem na superfície do solo, normalmente eles têm os 8 ocelos. Um colêmbulo tem normalmente 8 ocelos. Agora, os euedáficos, aqueles que vivem lá dentro do solo, nunca sobem para a superfície do solo, normalmente tem um ou nenhum ocelo. Tem muitas espécies de colêmbulo que não tem nenhum ocelo. Então, elas sentem o ambiente com as antenas e com os pelos que estão nas antenas e no corpo inteiro, né? Agora, os epidáficos ou hemedáficos também, eles vivem na superfície. Então, eles precisam desenvolver a visão, né? Animais de cavernas, por exemplo, onde que não precisam ter visão, etc. Agora, tem alguns animais que não vivem em caverna, que não vivem dentro do solo, mas vivem fora, em árvores, etc., mas têm um hábito diferenciado, por exemplo, um hábito noturno.
Esses animais desenvolveram hábito noturno, provavelmente para escapar de predador ou para escapar de concorrentes pela fonte de alimentação, ou alguma outra coisa. Então, eles dormem durante o dia e saem à noite. Normalmente, esses organismos têm olhos bem maiores, porque quanto maior o olho, mais fácil é captar os raios de luz que porventura venham de algum lugar. Não existe escuro total, tá, gente? Isso não existe. Mesmo que eu esteja sem lua, por exemplo, alguma luminosidade sempre vai ter. O problema é que a gente não consegue enxergar essa luminosidade, né? Mas quando você tem lua cheia, por exemplo, algumas vezes dá para ver até cor. Não sei se vocês já tiveram essa percepção. Você sai de noite na lua cheia, dá para ver até cor das coisas em volta, né? Mesmo se você estiver no meio do mato. Não estou falando em cidade onde tem luz de poste, de casa, etc. Né? Mas muitos organismos desenvolveram olhos maiores, porque quanto maior a superfície dos olhos, mais é fácil captar os parcos raios de luz que vêm de algum lugar. Então a luz é extremamente importante, tá? Outro fator físico limitante é a água, né? Obviamente. Todos os organismos precisam de água. Todos. Alguns conseguem se adaptar a condições com pouca água. Outros já precisam de condições com muita água, tá? Tem alguns organismos, por exemplo, alguns peixes, que em época de seca, eles entram dentro da terra. Porque eles vão lá, embaixo, já a partir de 5, 10, 15 centímetros, já tem um pouco de água, por mais que o ambiente dele em cima esteja seco. Eu vou contar uma historinha para vocês, até vou interromper o compartilhamento aqui, contar uma historinha para vocês, gente. Eu fui fazer um estágio no INPA, 1992, taxonomia de ácaro uribatídeo, ácaro de solo, com a professora Elizabeth Franklin, lá do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, lá em Manaus. E um dia eu conheci várias pessoas lá, um pesquisador da Holanda, com o qual eu dividi alojamento, daí tinha um alemão lá e tal. Um dia a professora Elizabeth Franklin me levou, Klaus, vamos conhecer a reserva Adolfo Duque, que era a reserva natural do INPA, para fazer pesquisa e tudo mais. Fica um pouco para fora de Manaus. Fomos lá visitar um alemão que estava trabalhando com um grupo de coleópteros. Sandkäfer, um coleóptero de areia, um coleóptero que fica andando assim bem rápido, principalmente em terrenos arenosos. E daí a gente estava lá visitando a reserva, era uma época de pouca chuva, etc. Só que no meio da nossa visita começou a chover. A gente estava no meio da reserva. Achamos um abrigo lá, ficamos lá no abrigo. Eu tenho até uma foto lá que a Elizabeth tirou de mim no abrigo, assim, uma chuvarada. E foi aquela chuva de 15 minutos, mas assim, caiu o céu durante 15 minutos. E daí a gente foi voltando. A gente estava com rede entomológica, né? Só para coletar alguma coisa. O alemão ali estava aproveitando junto com a gente e tal. Daí o alemão falou assim para mim, Klaus, quer ver uma coisa bem legal? Tá vendo aquela poça de água ali no meio da estradinha? Ah, tô. A chuva fez. A chuva fez, ele falou. Quer ver eu tirar um peixe dali? Pare com isso. Eu estava começando meu mestrado, eu era um pouquinho mais velho do que vocês, talvez. Pare com isso. Ainda mais que eu sou agrônomo, né? Apesar de, que nem dizia uma antiga chefe minha, praticamente biólogo, né? Biólogo honorário. Pare com isso. Falando, eu quase tive vontade de dizer assim, se enlouqueceu, isolado aqui na floresta, né? Mas era um professor, eu não ia encher o saco dele nunca, sagrado. Ele pegou a rede entomológica, passou na água e tirou 2 peixinhos desse tamanho, gente. O que foi? Ele me explicou isso. Que eles estavam saindo da época de seca. Estava começando a chover ainda.
Então, na época de seca, aqueles peixinhos, não me perguntem o gênero, eu não vou me lembrar agora, isso já faz praticamente 30 anos, 29 anos, mas ele tinha me falado o gênero, não a espécie, o gênero. Aqueles peixinhos, eles, ó, ambiente aquático. Só que na época de seca, a água desaparece. Então ele precisa contornar. Eu não sei, Aren. Eu vou ficar devendo essa informação. Eu realmente não sei. Mas eles precisavam contornar esse fator limitante físico, água. O que eles faziam? Eles escavavam um buraco, entravam ali, porque um pouco abaixo da superfície, um solo extremamente argiloso. Aliás, o solo da Amazônia é uma porcaria, não serve para nada, tá, gente? Não serve. Por isso que tem tanta pastagem degradada na Amazônia. Não é só porque os caras cultivam mal, muitos não sabem fazer também. Mas é que o solo é muito ruim. Por que a floresta é exuberante? Por causa da ciclagem. Quando a gente teve aula de ciclos biogeoquímicos, eu já comentei isso com vocês. A ciclagem é muito intensa, muito intensa, muito intensa. Algo impressionante a ciclagem de nutrientes, a decomposição da matéria orgânica lá na Amazônia. Ela é muito mais rápida do que aqui. É muito mais rápida, não tem nem o que comparar. E a gente ainda é subtropical aqui, hein? Não é clima temperado. Então, aqueles peixinhos, como o solo é muito argiloso, eles entravam um pouquinho, a argila tende a acumular mais água, porque ela tem microporos. Um solo argiloso, ele não tem macroporos como um solo arenoso. Ele tem microporos. E os microporos, por causa da pressão da água, eles tendem a armazenar por mais tempo a água. Então, num solo argiloso, com muita argila, né, barro, né, ele tende a armazenar água por mais tempo do que um solo arenoso. Só ver areia de praia. Areia de praia é um solo extremamente arenoso. Tem um pouco de matéria orgânica, tem. Pode ter um pouco de argila, até pode, mas é insignificante. Então, solo de praia é um tipo de solo também extremamente arenoso. E daí, quando começa a chover, quando começa a acumular água em cima, os peixinhos saem e vão ali, tá? Então eles eles contornam um fator limitante que é a água. É bem interessante isso. E isso é evolução durante milhares e milhares e milhares de anos para chegar nesse ponto onde que está agora. Isso não é de uma hora para outra que esses bichos se desenvolvem dessa maneira. Voltando então para os nossos slides, uma outra questão é salinidade, né? Eu vou até interromper de novo aqui, olha que legal falar com vocês. É velha história dos tubarões, né? Vocês estão cansados de ver isso em Discovery Channel, Discovery isso, Discovery aquilo, né? Então, algumas vezes na Austrália é muito comum, você entra 80 quilômetros para dentro da Austrália, num rio, vai pescar e pega um tubarão, 80 quilômetros para dentro. Porque tem muitos tubarões, o cabeça chata é um exemplo, que eles conseguem suportar diferentes graus de salinidade. Tem alguns tubarões que não, que o limite de tolerância deles é bem menor. Então, quando a água começa a ficar muito doce, começa a baixar muito a salinidade, ele não consegue mais entrar. Mas o cabeça chata consegue ficar em ambiente de água doce pura. Mesmo a água doce, gente, tem um pouco de salinidade, tá? Toda água tem um pouco de salinidade. Só que não dá para comparar com o mar, por exemplo, né? Então, esse é o grande exemplo. Tubarão em relação à salinidade. O cabeça chata tem um limite de tolerância em relação à salinidade muito grande. Agora, a maioria dos outros peixes, o limite de tolerância é extremamente baixo, tá? Eu vi o caso uma vez na Austrália, um treinador de cavalos, no interior da Austrália, estava mais de 100 quilômetros do mar, ele colocou um cavalo de corrida super caro
para nadar no rio, para fazer exercício, né? Porque daí não desgasta tanto as juntas, né? Na água. Por isso que a gente faz hidroginástica, essas coisas todas. E de repente o cavalo foi atacado por um negócio e ele não sabia o que era. Era um tubarão. Era mais de 100 quilômetros para dentro da Austrália. Isso é extremamente comum. Nos Estados Unidos, na Flórida, também está acontecendo isso, tá? E principalmente com cabeça chata. Qual que é o problema? O cabeça chata é extremamente violento também, né? Não é um tubarão muito dócil, não. Ele é extremamente violento e ele vai experimentando o que der, que aparecer pela frente, se mexeu, ele pega, né? Isso é um caso bem típico de um organismo que contorna esse fator limitante de salinidade. Por outro lado, a maioria dos organismos de água doce não suporta água salgada e a maioria dos organismos de água salgada não suporta água doce. Mas tem alguns que conseguem contornar. Eles fazem isso através de adaptações fisiológicas. Essas adaptações fisiológicas, elas podem ser passadas para a próxima geração, compensação de fator, né? Como podem não ser passadas para a próxima geração. Vai depender de cada caso. Um outro fator muito importante, vocês já vão ver, estão vendo já, é distribuição de chuvas, né? Então, em algumas épocas chove mais, né? Vamos tirar o compartilhamento também aqui, ó. Em algumas épocas chove mais, em outras épocas chove menos. Né? A gente tem as famosas águas de março, que estão acabando agora, né? E a gente vai entrar em um período mais seco agora. Mesmo não tendo recuperado totalmente os nossos reservatórios na região metropolitana de Curitiba, a gente vai entrar numa época de escassez. Pode acontecer inversão no clima também, devido ao Ninho, ao Laninha, depende do ano, etc. Eu me lembro um ano, acho que foi 81, se eu não me engano, por aí, que em julho nós tivemos inundações gigantescas aqui no sul do Brasil. Tanto que uma dessas inundações atingiu Blumenau. E daí Blumenau, para se recuperar, precisava de dinheiro. O que eles começaram a fazer? Vamos fazer uma Oktoberfest para arrecadar dinheiro, para chamar turista. Blumenau é uma cidade bem típica alemã, vamos fazer uma Oktoberfest. A Oktoberfest de Blumenau só começou, ela como está hoje, né? Só começou porque Blumenau tinha que se recuperar de uma grande inundação, distribuição de chuva. Essa inundação foi em julho. Eu me lembro que eu fui para Porto Alegre, à época, e quando a gente passou pelo rio Itajaí, eu não sei se alguém conhece, tem uma grande ponte, assim, ela é curva, assim, né? Eu não sei dizer que formato que é esse, mas é assim, a gente estava num ônibus, o ônibus teve que passar sozinho na ponte, porque a ponte estava com risco de cair por causa da inundação do rio Itajaí, tá? E pegou lá Blumenau, pegou toda aquela região lá, gente. Aquela região de Santa Catarina ficou debaixo d'água, debaixo d'água. Então, daí Blumenau começou com a Oktoberfest. Mas em julho não é comum chover tanto. Chove mais janeiro, fevereiro e março. Aqui no sul chove o ano inteiro, mas mais no começo do ano e menos na metade do ano no inverno, tá? Então, por exemplo, agora, para março, a média histórica é 160, 170 milímetros aqui em Curitiba. A gente já atingiu isso. A gente já passou, inclusive, isso daí, tá? E a distribuição de chuvas, ela também determina a distribuição de um monte de organismos, ou a viabilidade de alguns organismos. Tem lugares que você tem a chuva muito concentrada numa época do ano, por exemplo, desertos. Vocês já viram aquelas famosas fotos das plantas florescendo em pleno deserto do Atacama? O deserto do Atacama, no norte do Chile, é o lugar mais seco do mundo. A cada 100 anos chove mais ou menos 1 milímetro. É algo inacreditável. E daí, quando chove, algumas poucas plantas florescem.
Quando chove um pouco mais plantas florescem. Mas isso dura muito pouco tempo. Elas estão a maior parte do tempo numa forma dormente. Por exemplo, um bulbo, ou uma semente, alguma coisa nesse sentido. Ou um rizoma, né? Elas estão numa forma dormente. Quando elas percebem que o ambiente está mais úmido, elas começam a florescer e se reproduzir, tá? Então, a distribuição de chuvas é extremamente importante. Eu, como especialista em animais do solo, eu já vi um caso bem interessante, que é o próximo item ali em relação à água. A diferença entre umidade entre o dia e a noite. Isso é muito típico de comportamento de animais do solo. Pega a minhoca, por exemplo. As minhocas, minhoca não é um bom exemplo porque eu tenho diferentes tipos. Vamos pegar colêmbolo, ácaro de solo ou alguns outros. Eles vivem normalmente entre 0 e 5 centímetros de profundidade. Ali já está escuro para eles, etc. E ali é que tem as melhores condições. O grande problema é, de noite está úmido, então eles sobem mais próximo da superfície. Durante o dia, bate o sol, ele vai secando o solo de cima para baixo, da superfície para baixo. O que esses organismos fazem? Vão descendo. Minhoca também faz isso, podendo descer até alguns metros de profundidade, dependendo da espécie do grupo de minhoca, tá? Mas daí, na noite, volta a umidade. Então, eles voltam para cima de novo. Então, eles têm um movimento para cima e para baixo em relação à distribuição da umidade do solo durante o período do dia. É bem interessante ver isso daí, gente. Por isso que quando a gente vai coletar um certo organismo, por exemplo, de solo, a gente tem que ver em qual momento a gente vai coletar. Algumas minhocas, por exemplo, ali do Cerrado, elas passam um período de diapausa por causa da distribuição de chuvas. Os famosos minhocos-sus. Volte e meia sai notícia, os caras estão caçando clandestinamente minhoco-sul. Minhoco-sul é toda minhoca a partir de 30 centímetros de comprimento, tá? Assim, no dito popular. E daí, o que as minhocas fazem no período mais seco no Cerrado brasileiro? Elas cavam buracos, é o que a gente chama de pera, no jargão popular, cavam umas peras a uma certa profundidade e vão ali. Essas peras não é só uma minhoca, algumas vezes são dezenas de minhocas que se enrolam ali. E isso é uma profundidade tal que mantém o mínimo de umidade. O período lá está seco, não está chovendo. Mas as minhocas precisam de umidade, porque elas expiram pela pele, inclusive, né? Fazem a troca gasosa pela pele. E para fazer essa troca gasosa pela pele, elas precisam de pele úmida, senão elas não conseguem fazer. Então, elas cavam um buraco onde que o solo está um pouquinho mais úmido, não está tão seco quanto lá em cima, e ficam enrolados ali. Daí é muito fácil caçar elas. É só você achar os buracos. Você já tira dezenas de uma vez só. E tem algumas minhocas que são extremamente grandes, 50 centímetros, 80, 1 metro. Né? Eu não sei se já comentei com vocês, a maior minhoca é uma minhoca brasileira. Foi coletada mais de 100 anos atrás aqui no Brasil, uma minhoca que media 2,5 metros de comprimento, né? E a minhoca, quando esticada, ela quase que dobra o seu tamanho, né? Ela tem em torno de 4 metros daí, mais ou menos. E um amigo meu, aqui de Curitiba, inclusive, ele entrou em contato com um museu na Alemanha que era para ter essa minhoca e eles não conseguiram achar a minhoca, que ela foi coletada há muito tempo atrás, pode ser que ela esteja até perdida. A gente sabe disso por artigos científicos antigos, né? Principalmente o Michelson, que foi um grande especialista em minhocas, que descreveu muitas minhocas aqui da região de Curitiba, só que ele nunca veio para cá. Tinha uma espécie, aí não vou me lembrar do nome, que ela foi coletada ali na região de Quatro Barras, Campina Grande do Sul. E ela foi descrita por Michelson em 1904.
E a gente fez várias expedições para aquela região. Ali fica, inclusive, a fazenda da Universidade Federal do Paraná, fica a fazenda do Iapar. A gente fez várias expedições para essa região e não conseguiu achar minhoca de novo, tá? A gente achou outros minhocos sus, mas não achamos aquela. Não é a de 2,5 metros, tá? É uma outra, mas também relativamente grande, podendo atingir até 1 metro. Mas o Michel se descreveu em 1904 aqui, na região de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, e até hoje, nessa espécie que ele descreveu, foi a única que foi coletada até hoje. Nenhuma outra foi coletada, pode ser que ela esteja extinta. Esse meu amigo, inclusive, ele já fez expedições de coleta de minhocas em vários lugares do Brasil, ele é fanático por isso. Ele conseguiu encontrar uma minhoca branca em Minas Gerais que era considerada como extinta. Inclusive saiu no jornal, etc., na TV, que eles conseguiram encontrar uma minhoca que era considerada extinta. Ele, talvez vocês encontrem no YouTube, existe um documentário chamado Worm Hunters, acho que é Worm Hunters, Caçadores de Minhocas, da National Geographic. Eles pegaram, acho que 4 ou 5 especialistas em minhoca para caçar minhocas diferentes. Então, eles foram para a África do Sul com uma senhora famosíssima, foram procurar uma minhoca em um lugar onde que era o único que tinha essa minhoca, não conseguiram encontrar. Pegaram um cara da Romênia ou da Estônia com uma minhoca aquática, e um dos locais foi em Roraima, com esse meu amigo aqui de Curitiba, junto com o George Brown, junto com um especialista americano, Samuel James, e foram caçar minhoco-sul em Roraima. O minhoco-sul ficava tão fundo, gente, que eles tiveram que usar uma escavadeira para caçar o minhoco-sul, né? É bem interessante isso daí. Tem algumas... Vocês podem procurar no YouTube, talvez tenha Worm Hunters, caçadores de minhocas. Bom, vamos chegar ao fim da nossa aula agora. Então, eu já falei, umidade, época do dia, dia e noite, época do ano e assim por diante. O último fator que a gente vai conversar agora, se eu conseguir, é gases atmosféricos. E os gases atmosféricos, obviamente, são importantes para organismos que vivem da superfície para cima, mas também são importantes para organismos que vivem da superfície para baixo, porque o solo, ele também tem a sua atmosfera. É muito parecida com a atmosfera normal, né? Onde que a gente tem em torno de 0,03% de CO2, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e daí outros gases nobres. Quando a gente fala de plantas, vocês sabem que tem 2 gases que são extremamente importantes para as plantas, né? O CO2, que é usado na fotossíntese, e o oxigênio, que é usado na respiração. Vocês sabem que durante o dia a planta faz fotossíntese, capta a luz solar junto com água e nutrientes do solo e CO2, e então ela vai absorver CO2 e vai usar esse carbono para sua estrutura. O oxigênio é mais consumido durante a noite em um processo de respiração. Vocês sabem que o famoso aquecimento global... Deixa eu interromper o compartilhamento de novo aqui. Vamos lá. O famoso aquecimento global, o que é? O ser humano, ele insere mais CO2 no ambiente. Ou CO, mas não é só CO2 e CO, tem metano, tem óxidos nitrosos e assim por diante. São mais de 30 gases que são considerados gases de efeito estufa. São gases que existem naturalmente, só que o ser humano aumenta muito a quantidade deles, a proporção deles dentro da atmosfera. O que acontece? Esses gases vão para a atmosfera. Os raios solares, eles entram. Quando eles batem no solo, eles mudam de comprimento de onda. E daí voltam.
Num ambiente normal, tradicional, muitos desses raios solares voltam para o espaço. Alguns deles ficam. Isso é chamado efeito estufa. Batem nos gases do efeito estufa e voltam, batem e voltam, batem e voltam. Isso faz com que dentro da atmosfera aumente a temperatura. Efeito estufa. Ótimo, é por causa disso que tem vida no nosso planeta. E é por causa disso que tem vida no nosso planeta. E acabou a história. Se não fosse efeito estufa, não teria vida no nosso planeta. O que é o problema? Qual que é o problema? A gente está aumentando muito a quantidade, a proporção desses gases na atmosfera. Daí está ficando muito raio solar aqui dentro. E isso faz com que a temperatura aumente aqui dentro. Só que a gente tem uma dinâmica climática, uma dinâmica geográfica, que foi desenvolvida durante bilhões de anos, numa certa acomodação. Temperatura entre X e Y. Variação, sempre a mesma. Temos inverno, temos verão, inverno sobe mais, verão desce bastante, etc. Mas a variação é sempre a mesma. Daí a dinâmica climática do planeta se estabilizou. Ela ficou sempre a mesma, né? O problema é que quando a gente aumenta artificialmente, começa a dar problemas climáticos. Eventos que antes não existiam num lugar passam a existir. Os verões ficam mais quentes, os invernos ficam mais frios. A gente atinge os extremos climáticos mais fácil. Quando eu aumento a temperatura, a gente chama de aquecimento global, mas não é que toda a Terra vai ficar mais quente. Vai ficar mais quente, mas esse não é o fator primordial. O fator primordial é que esse aumento de temperatura, ele deixa maluco a dinâmica climática. A gente tem furacão no Atlântico Sul. Não existia. As secas estão ficando cada vez mais longas. As chuvas estão ficando cada vez mais concentradas. Lugares que não recebiam chuva começam a receber. Lugares que recebiam muita chuva começam a faltar. Anos atrás, a gente teve uma seca de 4 anos na Amazônia. Algo inacreditável. As secas no Nordeste não noticiam, mas ela está ficando cada vez pior. Esse é o problema do aquecimento global, tá? Só que tem algumas coisas bem interessantes que acontecem. Aquecimento global mais CO2 provocado pelo ser humano. O que as plantas usam para fazer fotossíntese? O que elas absorvem na fotossíntese? CO2. Se eu tenho mais CO2, eu tenho mais crescimento das plantas. E tem uns experimentos que estão fazendo lá nos Estados Unidos, na Europa. É bem interessante, eu já vi um desses ao vivo lá na Alemanha. Eles colocam em cima da floresta uma estrutura incrível de canos injetando CO2. Uma floresta normal. E vão medindo o crescimento comparando com áreas mais distantes, onde não tem injeção de CO2. E tem um crescimento maior. É algo inacreditável. Mas qual que é o problema? Então é bom esse aquecimento global artificial feito pelo ser humano. Em termos de CO2 para crescimento de plantas, é ótimo. O problema é que não adianta ter CO2 para as plantas crescerem se não tem água. Muda a dinâmica climática. Não adianta se o inverno é mais forte ou o verão é bem mais quente. Tem mais CO2, mas o problema é que isso traz uma desregulação climática total. Tá? Então, assim, aumentando a quantidade de CO2 no ambiente, você aumenta a fotossíntese, mas você desregula o resto. Então, você melhora um fator limitante, dá mais CO2 para as plantas, mas você acaba com os outros fatores limitantes, temperatura, né, horas de calor, horas de frio. Maçã, por exemplo. Vocês sabem que maçã acho que precisa 1.200 horas de frio por ano para florescer. Por isso que maçã é plantada em Fraiburgo, aqui. São Joaquim neva todo ano várias vezes. Maçã precisa de horas de frio.
Não é horas de luz, horas escuras, horas de frio, né? Então é bem interessante e a gente tem que começar a pensar isso, ligar os pontos, né? É claro que, por exemplo, em ambientes aquáticos tem um gás que é extremamente importante, que é o oxigênio, tá? E daí a gente já termina, já vou até descompartilhar. Por quê? Oxigênio dissolvido na água. Vocês já viram? Ah, volta e meia dá para ver isso no Parque Barigui, etc. Peixinho com a boca para fora tentando respirar. Por que ele está fazendo isso? Ele está tentando absorver oxigênio. Não tem oxigênio na água. Não tem OD, oxigênio dissolvido na água. Baixa tensão de oxigênio dissolvido na água. Não consegue passar pelas brânquias. Ou a água passa pelas brânquias, mas não capta oxigênio. E daí ele coloca a boquinha para fora. Isso é um problema recorrente que a gente tem em grande parte dos nossos rios brasileiros, chamado, e corpos de água em geral, chamado eutrofização. O que acontece? Você joga muita matéria orgânica naquele corpo de água, as bactérias que estão ali dentro vão achar uma maravilha, vão fazer uma orgia só, né? Tem comida? Ótimo, vamos comer tudo. Só que elas vão se reproduzir também feito loucas, né? Detalhe, a maioria dessas bactérias são aeróbicas, né? Elas precisam de oxigênio dissolvido da água. E daí elas vão tirando, vão tirando, vão tirando. Isso quando a gente chama que a água tem alto DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Também tem a DQO, demanda química de oxigênio. Quando eu tenho um produto químico, por exemplo, um poluente químico na água que oxida com oxigênio. Então, ele vai tirar oxigênio, daí é um fenômeno químico, né? Oxidação, ele vai tirar oxigênio dissolvido da água. Isso também pode provocar eutrofização. A eutrofização mais comum é quando tem matéria orgânica na água. Assim, dá uma pane geral nas bactérias, se alimentam, se reproduzem, tiram oxigênio, não tem mais oxigênio para os peixes, chamado eutrofização. Então, na água, em ambiente aquático, o gás mais importante, sem dúvida nenhuma, é o oxigênio. Se você tirar oxigênio, tem alguns peixes que vivem com baixas pressões de oxigênio, os bagres no geral. Então você vê, por exemplo, eu já falei para vocês que os rios de Curitiba estão todos tecnicamente mortos. Tecnicamente mortos. Ah, mas eu vi um bagre lá no Rio Barigui, do lado ali da Uniandrade. Eu vi um bagre. Mas por quê? O bagre vive quase sem oxigênio. Na Europa tem um bagre gigante chamado siluro, né? O siluro gigante, que ele vive em condições assim que nenhum outro peixe vive. Você pode pegar um bagre desse e colocar em uma caixa d'água sem oxigênio nenhum, o bicho vai viver ali muito tempo. E alguns, inclusive, têm pulmões primitivos, né? Então eles conseguem respirar o ar atmosférico, né? Oxigênio atmosférico. Mas na maioria dos casos, para os peixes, oxigênio é limitante. Tem algumas pessoas, eu não entendo muito de aquário, apesar de eu querer ter um, tem algumas pessoas que injetam CO2 no aquário por causa das plantas, né? Para aumentar o crescimento das plantas. O problema é daí faltar O2 para os peixes, né? Então, quando é aquário de aquapaisagismo, né, aquário plantado, é uma outra questão, daí você não tem muita preocupação com os peixes, né? Gente, prestem muita atenção nos fatores limitantes. Prestem muita atenção no limite de tolerância, valência ecológica, compensação de fatores. Tudo isso daí é importante. E esses fatores limitantes físicos que eu acabei de discutir com vocês, né? Temperatura, gases, água, etc., são extremamente importantes. Para mim, que trabalho com organismos do solo, isso é incrível a ligação que os organismos do solo têm com certas condições. Por exemplo, tem grupos, muitos ácaros, eles preferem solos mais
arenosos. Muitos colêmbulos preferem mais solos orgânicos, nem argilosos, mais solos orgânicos, inclusive. E assim por diante, tá? Vai depender do organismo. Eu já vi minhoca viver em solo já coletei solo pH 2,5, com altos teores de alumínio, mas altíssimos teores de alumínio. Tanto que o meu professor, ele brincava assim, Cláudio, se você pegar essa terra aqui, fazer barro, né, e fazer uma panela, vai ser uma panela de alumínio. Eu me lembro muito bem, na faculdade ainda, nunca mais esqueci, um solo com minhoco-sul, inclusive, ali da fazenda da Federal, com 2.000 ppm de alumínio. Com 2.000 ppm de alumínio não dá para sobreviver nada ali dentro, e tinha minhoco-sul. E tinha minhoco-sul se alimentando do solo. Inclusive, a gente tinha umas teorias meio loucas, mas a gente não conseguiu provar essas teorias. Né? Que a minhoca, ao passar pelo aparelho digestório dela, ela complexava o alumínio, fazia um complexo químico mesmo, né? Complexava o alumínio ali dentro para o alumínio não se tornar tóxico, né? Não biodisponível. Mas a gente não conseguiu provar isso, faltou equipamento para fazer isso. Tá? Mas comecem a prestar atenção nisso. É muito importante quando a gente vai estudar a ecologia de qualquer organismo. Tá? A gente falou de um modo geral aqui, mas você tem que ver organismo por organismo, quais são as características dele. Pode ser que um fator limitante para um organismo não seja para outro. Tá? Pode ser que um organismo tenha um limite de tolerância grande para um fator e pequeno para outro fator. Inclusive, esse organismo, daí pode ser utilizado como bioindicador para aquele fator limitante pequeno. A ideia de bioindicador, ela é toda colocada em cima de fatores limitantes, de limite de tolerância. Toda. A gente só pensa em limite de tolerância quando a gente fala de bioindicador. Uma vez veio um casal de especialistas em minhoca da Alemanha, muito tempo atrás, eu conversando com eles. Eu era estudante, acho que de graduação ainda, e conversando com eles sobre a ideia de bioindicadores, eles me falaram, tenha cuidado. Você tem que escolher muito bem o fator que você vai eleger aquele bioindicador. Senão, se ele tiver um limite de tolerância alto, ele não serve como indicador daquela condição. Tá? Gente, perguntas, dúvidas, xingamentos ao professor? Não, professor, tranquilo. Tranquilo. Mesmo? Eu só ia comentar, professor, questão da eutrofização. Essa semana que eu li mais sobre isso, no Lago Tumiri, aqui em Colombo, lá no Bosque da Uva, tá tendo bastante ocorrência de aguapé. Aguapé ou aguapé, né? E o lago lá tá tomado agora de aguapé. E eu descobri que ele é um bioindicador justamente de eutrofização, né? Na verdade, o aguapé é bioindicador de poluição em geral, né? Ele tem uma capacidade, ele é até um fitoextrator, um hiperextrator. O aguapé é muito utilizado para lagoas que são contaminadas com metais pesados, porque as raízes conseguem absorver metais pesados e translocar para outras partes do corpo do aguapé. Corpo, da estrutura do aguapé, não é corpo, né? Planta. É a estrutura do aguapé. E o aguapé é bem interessante porque ele é mais de 90% água, né? Matéria seca, ele não tem quase nada. Então, você pode colocar aguapé num lago contaminado, deixar um tempo, e daí ele vai absorvendo. Para se livrar daquilo, você só precisa secar o aguapé, ele vai perder um volume tão grande, e daí você pode levar, por exemplo, no aterro de resíduos perigosos, aquele volume pequeno, né? Ele vai secar tanto, vai diminuir tanto o volume dele, e já tem trabalhos feitos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, mostrando o aguapé como um hiperextrator de alguns metais pesados. Não serve para todos. Hiperextrator o nome. Hã? Hiperextrator o nome?
hiperextrator, aquela planta que extrai em grandes quantidades alguma coisa. Entendi. Tem várias, o girassol é um hiperextrator para alguns metais pesados. Tem centenas de espécies de plantas que já foram confirmadas como hiperextratoras. Daí elas tiram uma grande quantidade do poluente, seja do solo, seja da água, né, no caso do aguapé, translocam para lugares na estrutura da planta que não vão fazer mal para ela. Elas fazem isso para se proteger, só que a gente usa isso como uma estratégia de recuperação de solos contaminados, né? É bem comum isso. E no caso ali do lago que ele está tomado? O problema é outro, que não entra luz solar ali daí. Né? E como faria para recuperar esse lago? Porque isso quer dizer que tem muitos nutrientes e que não é bom para o lago, né? O aguapé, ele, não só o aguapé, a alface d'água e outras plantas que boiam, né? Eles precisam de muita matéria orgânica. O que normalmente se faz? Obviamente, você tem que tirar o aguapé mecanicamente, né? Tirar ele fora, porque ele se reproduz fácil por estolão, né? Vocês já viram o aguapé? Ele tem tipo um caninho assim que vai dando novas Rápido, mudas, para né? reproduzir. A alface d'água também tem umas estruturas parecidas. E tem que tirar tudo mecanicamente e oxigenar a água. Então piscicultor usa muito umas coisas que ficam girando, umas pás que ficam girando, e isso oxigena a água. Cascata. A cascata serve para oxigenar a água. Né? Quando a água cai lá de cima, bate lá embaixo, isso mistura o oxigênio do ar dentro da água. Então, daí você tem que oxigenar. Com o tempo, as bactérias que estão ali têm oxigênio, as bactérias que estão ali vão comendo toda a matéria orgânica, mas você tem que continuar oxigenando, para daí os peixes voltarem. Entendi. Porque realmente dá para notar que é um lago muito parado, assim. Não tem caída de água, não tem Mas daí oxigenação, tem né? que oxigenar. Tem que oxigenar. E tem uns tiozinho que insiste em pescar lá ainda, em jogar a varinha. Tá pescando bota, Não sei se estão pegando, mas estão com a varinha lá. peixe bota. Aposentado, né? Não tem nada para fazer. Esse literalmente não tem mesmo, porque daí nem pescar É. ele consegue. É bem interessante isso. Tem muitos trabalhos mostrando como recuperar corpos d'água a partir de eutrofização. Professor, fiquei com uma dúvida ali no começo, na parte da compensação, se a gordura do ser humano também serve como isso? Tipo, uma pessoa mais cheia, assim, de gordura, ela consegue suportar mais. A Samanta dando risada. Tipo, Eu não sei te dizer. A gordura, ela atua como um isolante térmico também, né? Então, se os você queima animais, mais, então você aguenta mais tempo, ou algo do tipo. se você tem mais gordura, você aguenta melhor o frio. Seria uma forma de compensação de fatores, né? Não entraria. Não genético, no caso, né? Não Você genético. pode até dizer, porque a gordura ela tem duas funções, né? Um, servir de depósito de energia para você ir Sim. consumindo depois, e dois, isolante térmico, né? Tem muitos animais que no verão, na primavera, verão, consomem bastante, muito, porque, perdão, vai faltar no inverno, e o inverno é mais frio. Então, um urso que vai hibernar no inverno, por exemplo, ele tem que comer muito antes do inverno, acumular bastante energia, essa gordura, essa energia na forma de gordura, ela vai servir como isolante térmico no inverno e como fonte de energia porque a hibernação, ele vai gastar energia de qualquer jeito, bem menos, mas vai gastar. Uhum. E daí ele vai gastando essa energia. Daí quando volta na primavera, no final do inverno, primavera, ele está bem mais magro, porque ele gastou aquela energia que ele acumulou antes do outono e inverno. Né?
Pode ser até eu nunca tinha pensado, mas de repente pode ser considerado uma compensação de fatores para suportar uma condição ambiental que ele não suportaria de outra forma. Entendi. Pode ser. Mais dúvidas, mais perguntas, pessoal? Não, tranquilo. Então, eu vou pedir para vocês entrarem lá agora na atividade e frequência, para responder a atividade e frequência de vocês, e também olharem com cuidado o artigo que eu deixei à disposição de vocês. Tá bom? Gente, eu vou conversar com a professora Dani agora para ver o que a gente faz a partir da semana que vem, tá? Semana que vem, com certeza, não vai ter aula prática, porque a sexta-feira que vem ainda vai ser bandeira vermelha, a prefeitura anunciou agora à tarde, tá? Então, até domingo da outra semana, o domingo de Páscoa, ainda estamos em bandeira vermelha, tá bom? E, por favor, se cuidem, eu quero vocês todos sadios, eu me preocupo muito com vocês, todos vocês são muito importantes pra gente, tá bom? Beleza, professor. Beleza, professor. Se cuida aí também. Tchau. Boa noite. Opa, professor. eu Boa Ai, semana. mano. Desculpa, Alguém tava alguém... fazendo pergunta, acho que não tava. Professor. A Heloísa perguntou semana que vem vai ter aula. Vai ter aula. Foi passado pela secretaria lá que não ia ter aula. Semana que vem? Acho que é feriado, Vai ser professor. dia 2. É que é sexta-feira santa. Gente, deixa eu até ver meu calendário aqui que forneceram no começo do ano. É que eles falaram, a explicação da menina lá foi que no primeiro calendário que eles soltaram, tava que ia ser feriado, dia 1º e dia 2. Aí eles mudaram o calendário, que daí nesses dias ia ter aula, só que agora não vai mais ter. Semana que vem não vai ter aula. Você tem razão. Semana que vem é feriado, é só na sexta, não é na quinta. Você tem toda a razão. Semana que vem, então, não é aula, nem aula prática, nem aula teórica, semana que vem é feriado, tá? Se alguém falar uhul, tá reprovado. Brincadeira, pessoal. Pena, então eu não vou poder ver vocês semana que vem, mas daqui 2 semanas a gente se encontra de novo, tá bom? Qualquer coisa pode me mandar e-mail. Semana que vem, então, eu acabei de conferir realmente, semana que vem, só dia 9 a gente vai ter aula de novo, tá? Espero que até dia 9 já tenhamos saído dessa maldita bandeira vermelha, tá? Porque tá difícil. Menos mortes, mais vida, Vamos sair. mais amor, mais compaixão, mais empatia por todo mundo, pessoal. Todo mundo. Tá bom? Beleza. Até daqui 2 semanas, então, gente. Bom feriado, boa Páscoa para vocês e se cuidem, por favor. Até lá. Tchau pra vocês. Boa noite, professor. Também, bom final de semana, bom feriado, até a próxima aula. Falou, William. Tchau. Tchau. Até.